Estão no ar. Boa noite, pessoal. Eu sou a Aline Moreira. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro simpósio Bem Viver Sem Glúten. Este simpósio está sendo realizado em parceria com a Celbra, Seção Minas, e nós já estamos no terceiro dia de simpósio, né? A gente vem desde o dia 15, nós vamos do dia 15 até o dia 20 agora, com formato de lives, compartilhando informações sobre a condição celíaca, a contaminação cruzada, a sensibilidade ao glúten não celíaca e a importância de se ter um diagnóstico conclusivo, né? E que a rede hoteleira e de restaurantes estejam preparados para receber os celíacos e as pessoas com sensibilidade ao glúten não celíaca. Então, eu quero pedir para vocês compartilharem essa live de hoje, clicarem aí no aviãozinho para o pessoal ir chegando, né, aproveitar o conteúdo de hoje. E eu quero convidar a Ângela Pereira de Abreu Diniz, presidente da Celbra, Seção Minas, para apresentar a nossa convidada e o tema de hoje. Seja bem-vinda, Ângela. Obrigada mais um dia. Obrigada para a Celbra, obrigada para a Fena Celbra, que está transmitindo no Facebook a live de hoje, todos os dias. Muito obrigada. Vamos lá. Boa noite, Aline. Boa noite para todos e todas. Boa noite para a nossa convidada. Muito obrigada também pela participação. A gente tem uma honra em estar aqui e é sempre um prazer estar com todos novamente. Hoje nós vamos convidar Lívia Maciel Pérez. A Lívia é nutricionista, pós-graduada em nutrição clínica funcional, membro da diretoria da Celbra MG e atua no controle social como conselheira no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, CONSEA-MG, com uma brilhante atuação. A Lívia vai tratar do tema os nutrientes e as vitaminas essenciais ao celíaco. Lívia, boa noite, seja bem-vinda e esteja à vontade. Boa noite. Em primeiro lugar, eu que agradeço, um super desafio, mas eu estou muito feliz de estar aqui. Então, agradeço a Celbra por ter me convidado, a Aline da Bem Viver Sem Glúten e todo mundo que está assistindo. Fiquem à vontade para mandar perguntas no final, dentro do tempo. Aí eu vou responder tudo que for possível. E se não der também, eu passo meus contatos e a gente resolve essas dúvidas depois. Então, vamos lá? Vou compartilhar a tela aqui. Prontinho, desculpa a demora. Então, nosso tema de hoje é os nutrientes e as vitaminas essenciais ao celíaco. Antes de tudo, eu vou começar fazendo algumas observações muito importantes. Em primeiro lugar, nenhum alimento sozinho faz milagre. A gente tem que ter isso em mente. É um conjunto de ações que eu vou falar lá na frente e de escolhas nossas celíacas, que eu sou nutricionista e sou celíaca também, que faz com que a nossa saúde melhore ou não. Então, um alimento sozinho, um nutriente sozinho, não vai resolver nada. A ingestão de água ela é super necessária, então, com as nossas escolhas alimentares, a gente tem que associar a ingestão de água, não junto, mas ao longo do dia, a ingestão de líquidos, principalmente a água. O acompanhamento feito por profissionais da saúde, então multiprofissional, a doença celíaca é multiprofissional, então a gente às vezes consulta com o médico de mais de uma especialidade, com a nutricionista, se conseguir o educador físico para acompanhar nos exercícios físicos, o acompanhamento da psicologia, do profissional da psicologia, porque a gente que passa restrição alimentar, a gente sabe como é doloroso e esse apoio psicológico ele é muito importante. A própria atividade física, dormir bem, né? Ter uma higiene do sono legal, isso é muito importante. E
também o controle das emoções, do estresse, que a psicologia também ajuda nisso, mas tem outras também terapias alternativas que a gente pode tentar fazer de bem-estar para nós mesmos. Então, como eu falei, não tem um milagre, mas e também a dieta ela deve ser individualizada, ou seja, o que funciona para um não necessariamente funciona para outro. Não é porque deu certo comigo que vai dar certo com todo mundo. Então, essa dieta, ela vai levar a dieta, né, o plano alimentar indicado pelo nutricionista, será de acordo com o peso, a altura, massa muscular, porcentagem de gordura corporal, atividade ou exercícios físicos, a rotina que a pessoa leva, porque a alimentação se encaixa na sua rotina, não o contrário. A gente, nutricionista, pena. O objetivo do paciente dentro da consulta, os exames bioquímicos, se tem alguma doença associada ou não, e outros fatores. Ou seja, o seu plano alimentar, a sua indicação de alimentos, prescrição de alimentos, ela é única. Então, bora falar de nutrientes. Então, os nutrientes, eles são divididos em macronutrientes, como carboidratos, proteínas e lipídios. Eu vou especificar daqui a pouquinho. E os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. E não tem como falar de nutrientes sem falar de alimentação. É uma crítica que, às vezes, as nutricionistas recebem de falar assim de nutriente, mas existe o alimento. O alimento ele é muito mais do que o nutriente. Ele é um conjunto de fatores. A gente que às vezes tem que abrir mão de alguns alimentos, a gente sabe como é isso, né? O que significa esse alimento para a gente, né? E ele não é de um nutriente só, ele tem vários. Então, a gente sempre vai preferir o alimento à suplementação. A suplementação, ela vem só quando a alimentação não deu conta de resolver. Falando de macronutrientes, os carboidratos. Então, os carboidratos são aqueles alimentos, por exemplo, arroz, os tubérculos, as frutas, enfim. Aí, os carboidratos têm uma grande questão. Primeiro que a gente não vai colocar ele como vilão e falar que nunca mais a gente vai comer carboidrato. A gente tira o glúten. Mas tem fontes interessantes de carboidrato. E o carboidrato é o principal... é o principal fonte de energia para o sistema nervoso. Então, quando a gente tenta fazer essas dietas malucas de zerar carboidrato, o nosso sistema nervoso, coitado, sofre demais. Algumas dietas específicas para patologias específicas que são feitas a retirada do carboidrato. É uma estratégia para aquela patologia específica. Então, sobre carboidrato, a gente precisa desse mínimo para alimentar nosso sistema nervoso. Mas a gente tem que tomar cuidado também com o IG aqui, é o índice glicêmico e a carga glicêmica, ou seja... por exemplo, a gente vai comer um montão de fruta de uma vez? Fruta é bom, fruta é ótimo. Mas a gente vai comer um montão de uma vez, a nossa glicose vai lá em cima. Então, a gente vai porcionar essas frutas ao longo do dia. No mínimo 5 ao longo do dia, né? Então, é isso. Vamos dar preferência para os carboidratos de menor índice glicêmico. As fibras, elas são carboidratos não digeríveis. Então, às vezes, quando você vai comparar um rótulo de um produto dito funcional, multigrãos, integral, ele vai ter mais carboidrato do que o que não é integral. Por quê? Porque fibra também é carboidrato. Só que o carboidrato da fibra, a gente não absorve. Então, as fibras, em quantidades adequadas, elas têm um excelente papel na prevenção da obesidade, de vários tipos de câncer, principalmente o câncer de cólon, na diabetes e nas doenças cardiovasculares. E alguns exemplos de pseudocereais ricos em fibras. O amaranto, a quinoa. A quinoa, eu coloquei a foto dela cozidinha já, o amaranto está em grão. E o trigo sarraceno também é um pseudocereal. Meu Deus, Lívia, é trigo. Mas esse pode.
O trigo sarraceno, ele não contém glúten. Nós celíacos podemos sem problema nenhum. As proteínas também são muito associadas às carnes, mas elas também estão presentes em fontes vegetais, como, por exemplo, nas leguminosas, principalmente associadas ao arroz, porque o nosso arroz-feijão brasileiro, ele faz um casamento perfeito, porque tem fatores antinutricionais, ou seja, que impedem de absorver alguns nutrientes, tanto no arroz e no feijão. Aí, quando eles juntam, eles quebram, essa junção quebra esses fatores antinutricionais e as leguminosas se tornam fontes de proteína junto com o cereal. O cereal ele tem uma porcentagem menor de proteína do que as leguminosas. As leguminosas são os feijões, a soja, enfim, lentilha. Os cereais têm essa fonte menor, que são de 6 a 15%. E as fontes vegetais, elas são incompletas por quê que eu coloquei aí? Porque elas não têm todos os aminoácidos essenciais. Aminoácidos são o que formam as proteínas. As proteínas são vários aminoácidos juntos. E aí elas não têm todos os aminoácidos essenciais, mas elas contribuem junto com as carnes para a ingestão proteica total no nosso dia. Aí o vegano, como é que funciona? Existem várias estratégias para o vegano. Então, a gente usaria, por exemplo, o celíaco vegano, usaria as leguminosas, os cereais, procurando aumentar a biodisponibilidade, porque nem biodisponibilidade é o quê? Nem tudo que a gente come, a gente absorve. A biodisponibilidade diz o quanto, é um estudo que fala quanto que a gente vai absorver. Quanto que esse alimento é biodisponível para a gente, para aquele organismo, porque cada organismo é único. Então, pode ser que no momento você esteja com alguma... Até a questão emocional pode interferir no seu organismo. Então, isso tudo vai influenciar. Um aminoácido que é o meu queridinho é o triptofano. Por quê? O triptofano ele é o precursor da serotonina. Serotonina é uma substância que dá uma sensação de prazer e bem-estar. Então, quando a gente consome, por exemplo, grão de bico, alecrim, semente de girassol, de abóbora, oleaginosas, que são essas sementes secas, alface, kiwi, banana, gergelim, isso tudo tem fonte de triptofano. Mas atenção, para ele funcionar melhor, a gente tem que ter fonte de antioxidantes. E, como eu falei, não é sozinho, o triptofano sozinho não vai resolver, é tudo junto com a dieta balanceada. Os lipídios, também conhecidos como gorduras, o grupo de lipídios tem óleos e gorduras. O óleo é de fonte vegetal e geralmente no estado líquido. A gordura é em estado sólido, geralmente de fonte animal. Existem duas exceções que são de fonte vegetal e tem gordura saturada, que normalmente é conhecida pela gordura animal, que é o óleo de coco e o azeite de dendê. Mas, calma, não desespere, ainda tem benefícios do óleo de coco, o azeite de dendê, tudo é uma questão de equilíbrio. A gordura trans e a gordura hidrogenada. A gordura trans e hidrogenada, elas são gorduras que eram naturais e foram modificadas em laboratório para dar uma sensação de crocância, ou maciez, enfim, a indústria alimentícia usa a gordura trans e hidrogenada para enriquecer, dar consistência para o seu alimento, mas essa gordura não faz bem para a gente. Então, o máximo que a gente consegue evitar de gordura trans e de gordura hidrogenada, melhor para a gente. Os micronutrientes. Eu estou falando hoje principalmente dos micronutrientes que um artigo de revisão que selecionou vários outros artigos sobre as deficiências nutricionais nos celíacos. Então, eu vou focar hoje principalmente nesses micronutrientes. Dos minerais, ferro, zinco, cálcio e magnésio. Falando em cálcio, a gente tem uma questão da densidade mineral óssea. O que é isso? A quantidade, como que tá nosso osso? Porque ele também absorve, ele armazena, nutriente. Então, o osso, se ele vai no metabolismo do seu organismo, tá
precisando de nutrientes, ele vai tirar da reserva, que é onde? O osso. Então, a gente precisa ter um bom estado nutricional para que essa reserva do osso, que a gente precisa que ele esteja íntegro, que ela continue lá. Mas, como a gente está descobrindo ainda a doença celíaca, a gente já está ali perdendo nutriente há muito tempo. Então, acontece de 75% dos pacientes celíacos recém-diagnosticados terem baixa densidade mineral óssea. Isso acontece por causa da má absorção, porque nosso intestino está lá, né, degradado por causa da nossa doença autoimune, que naquela época a gente não tinha descoberto ainda, e por causa da inflamação também, porque como a Gláucia falou ontem, sobre a permeabilidade intestinal, nosso intestino é uma peneirinha. Se a gente ele vai degradando, vai entrando moléculas maiores, né, proteínas mal digeridas, a peneirinha vai só, e um monte de coisa que a gente quer que não passe, acaba passando. E vem também a inflamação com tudo isso. Os celíacos, por causa disso, eles têm um risco de fratura óssea 40% maior do que os não celíacos. E a boa notícia é que alguns estudos apontam que é suficiente a dieta livre de glúten, junto com a suplementação de vitamina D. Mas, porque nada a nutrição não é uma ciência exata, a saúde não é uma ciência exata, então tem outros estudos que falam que só a dieta gluten-free já é suficiente. Ou seja, vamos avaliar caso a caso. Por que a gente não vai entrar com suplementação de cálcio? Porque a questão da suplementação de cálcio ela é muito delicada. Primeiro, porque o cálcio sozinho não adianta. E o excesso de cálcio pode mineralizar tecidos moles, como, por exemplo, artérias, coração, músculos, tecidos que a gente não quer que sejam calcificados, né? Que a gente quer que continuem ali maleáveis para continuar funcionando. Uma curiosidade é que o grão de teff tem a maior quantidade de ferro e cálcio do que o trigo e a cevada. O zinco ele está envolvido em várias reações e funções bioquímicas. E a deficiência pode afetar a síntese de proteína e a interrupção do crescimento. O artigo ele fala que não é necessário a suplementação porque ele melhora com 1 ano de dieta sem glúten. Mas a gente tem que avaliar, como eu disse, caso a caso. Algumas fontes de zinco, ovos, fígado, frutos do mar, peixe, cenoura, oleaginosa, sementes de girassol, feijões. E o magnésio? Ele tem várias funções enzimáticas. O que acontece? Tudo no nosso corpo é uma reação. Não acontece sozinho. A gente não ingere o nutriente e ele vai lá. Não, a gente mastiga, tem uma digestão que começa na boca, depois passa pelo estômago, intestino, enfim, existem todas essas etapas. E esse alimento ele vai sendo degradado, desmanchado até que eles sejam os nutrientes para serem absorvidos ou não. Então, e tudo isso, toda essa digestão e até tudo no nosso corpo acontece através do metabolismo e principalmente das funções enzimáticas. E essas funções precisam de nutrientes, muitos dos micronutrientes principalmente. E o magnésio, assim como eu comentei, do zinco, o zinco está em várias funções, e o magnésio está especificamente nas funções enzimáticas. E ele também tem um papel fundamental no metabolismo de glicose, proteína e gordura. Os cereais sem glúten, eles acabam tendo menos quantidade de magnésio do que os cereais com glúten. E as maiores fontes de magnésio são os vegetais de folhas verdes. 80% do magnésio dos cereais é eliminado no refinamento para a produção de farinhas. E existe um estudo que fala que o consumo baixo entre brasileiros, o consumo de magnésio já é baixo entre os brasileiros desde a adolescência. Então, desde cedo, a gente tem que começar a preocupar com a ingestão de vegetais de folhas verdes. O ferro. Tem muito... eu fico muito brincando com o meu namorado, porque tem o ferro... E ele fala assim, não, é couve, é beterraba. Aí, peraí, calma.
Tem o ferro M e o ferro não M. O ferro M ele é mais fácil de ser absorvido e ele está em alimentos de origem animal, principalmente vísceras, mas que elas também têm uma grande quantidade de colesterol. Então, assim, tudo, como eu falei, tem que ser equilibrado. Se o paciente aceita também esse tipo de alimento. E o ferro não M, eles são de origem vegetal, como, por exemplo, espinafre, couve, a própria beterraba e as leguminosas. Mas aí o ferro não M, como ele tem uma dificuldade maior de ser absorvido, ele vai precisar de uma ajudinha da vitamina C. A vitamina C, todo mundo pensa na laranja, mas a goiaba tem mais vitamina C do que a laranja. A acerola é a campeã de vitamina C, contanto é que mesmo depois de congelada, ela continua tendo vitamina C. Então, quando a gente vai chegar para ser diagnosticado com doença celíaca, 28 a 50% dos pacientes têm a anemia por má absorção do ferro. O artigo explica que de 6 a 12 meses é suficiente para recuperar a mucosa intestinal, mas aí mais 6 a 12 meses para conseguir recuperar as reservas de ferro. Se a gente não está absorvendo, uma opção é suplementação de ferro venoso, mas isso só acontece com indicação médica. Nutricionista não pode prescrever. As vitaminas, o complexo B, eu vou falar hoje principalmente do folato ácido fólico, também conhecido como B9, e a vitamina B12 e a vitamina D, que são as maiores deficiências de vitaminas entre os celíacos. Por que eu vou falar aqui de geral do complexo B? Todas as vitaminas do complexo B são importantes, porque para o metabolismo da B12 acontecer e da B9, praticamente todas as vitaminas do complexo B estão lá envolvidas entre as enzimas, naquela cascata daquele metabolismo, todas as reações. Então, a gente normalmente não suplementa, nós nutricionistas não suplementamos B12 sozinha. Vai o complexo B para que ela realmente seja absorvida. Então, sobre a B9, conhecida também como folato e ácido fólico, ela é muito importante na embriogênese, né? Na formação do embrião, principalmente na formação do tubo neural desse embrião. Ela é importante também para o metabolismo de aminoácidos. Lembra que eu falei que os aminoácidos são as partes formadoras da proteína. A formação e maturação de células vermelhas e brancas da medula óssea também depende de ácido fólico. E as principais fontes de ácido fólico? Fígado, vegetais verdes folhosos, como por exemplo espinafre, aspargos, repolho e brócolis, e também os ovos. Aí não são as principais, mas também são boas fontes, são o brócolis, o suco de laranja, o repolho, a couve-flor, o melão e o feijão. E os feijões. Lembrando que o suco de laranja, a gente vai lembrar daquela questão do índice glicêmico. Então, como num suco de laranja, a gente usa quantas laranjas? É diferente da gente comer uma laranja, porque a gente sabe que está comendo só uma e tem uma maior quantidade de fibra que no suco. Então, só para fazer essa comparação. Então, por exemplo, tomar muito cuidado na hora de colocar um suco na hora da refeição. Às vezes, colocar num lanche que vai ter uma menor quantidade de carboidrato. Passando para a vitamina D. Gente, qualquer dúvida, lembra de colocar lá no chat que eu respondo depois. A vitamina D. Muito se fala da vitamina D porque ela está super ligada com o sistema imunológico, ela está super ligada com a questão óssea. Então, nós celíacos já tem uma coisa, parece que a gente vem com um pacotinho de suplementação de vitamina D, né? O nutricionista pode suplementar, mas até determinada quantidade, acima dessa, somente médico. Então, falando sobre a saúde óssea e a vitamina D, sem a vitamina D, o intestino absorve de 10 a 15% do cálcio que a gente ingere. Com a vitamina D, o intestino absorve de 30 a 80% do cálcio dietético. É uma diferença muito grande. A principal fonte de vitamina D é o sol. Quando a gente tem uma exposição ao sol, por exemplo, diária,
a gente não está podendo sair de casa agora, mas a gente põe um pezinho lá na janela, o braço, por 15 minutos, sem protetor solar, porque senão cria uma barreira e você não consegue absorver essa vitamina D. Esse sol que a gente toma gera um precursor da vitamina D, que aí no metabolismo, tudo acontece, nosso corpo muito perfeito, é que a gente tem essa absorção dessa vitamina D e também uma melhor absorção do cálcio. Mas, quando é preciso, às vezes, complementar ou ingerir lugares que não tem sol, por exemplo, as fontes alimentícias de vitamina D são principalmente de animais e são, né, óleo de fígado de bacalhau, peixes gordurosos, como, por exemplo, salmão, atum e cavala, os ovos, a manteiga e o fígado. Só uma observação, que o estudo também falou que adolescentes celíacos têm deficiência de magnésio e cálcio, então coisas para quem tem adolescente em casa para a gente prestar atenção, nesses que eu já comentei. E a criança celíaca tem o maior consumo de açúcar e gordura na dieta sem glúten e um menor consumo de fibra, magnésio e vitamina D. Então, questões para a gente ficar atento. O estudo traz também, né, como ele fez uma revisão de vários e vários artigos científicos, o que ele constatou nesses vários artigos? A ingestão de caloria, ou seja, energia, é maior dentro dos celíacos, comparando com não celíacos. De carboidratos simples, os açúcares, as farinhas refinadas, as gorduras saturadas e os lipídios, as gorduras de forma geral. E existe uma deficiência nessa alimentação de zinco, magnésio, ferro, vitamina B, vitamina D, cálcio, folato, que eu comentei, e a fibra ingerida pela dieta. E eles atribuem muito isso aos produtos sem glúten industrializados, porque eles têm um valor calórico maior, maior quantidade de açúcares, de gordura, um alto índice glicêmico e tá errado aqui, desculpa, e eles têm também uma baixa de proteína, comparando com produtos com glúten. Também tem menos magnésio e menos ácido fólico. E isso traz para a gente o quê? Os seus produtos industrializados sem glúten, eles estão deixando a desejar na questão qualidade na nossa alimentação, a gente precisa melhorar a qualidade da alimentação. Como? Com comida de verdade, de preferência orgânica. Lívia, orgânico é muito caro. Vamos conversar direto com o produtor. Existem feiras agroecológicas, orgânicas, e assim a gente até consegue, conversando com o produtor, a gente pode perguntar para ele se ele usa trigo, aveia, centeio e cevada nessa produção ou não. Porque quando a gente compra ele no supermercado, a gente não sabe isso. Lívia, mas tem trigo na plantação de verdura? Pode ter. Existe, verdura é só um exemplo, mas existe uma tal de calda bordaleza e ela é feita com trigo. Então, sempre que a gente for comprar qualquer coisa, vale a pena perguntar. E melhor ainda quando a gente compra direto do produtor, não passa por aqueles preços absurdos de orgânico em supermercado. Então, por causa todos esses nutrientes que eu comentei, é importante a gente avaliar esses nutrientes todo ano. Toda a gente fazer esse acompanhamento periódico. A educação alimentar e nutricional, que é uma atividade privativa do nutricionista, segundo o Conselho Federal de Nutricionistas, deve se tornar parte do caminho terapêutico para compreender a importância dos rótulos. Então, vocês viram que eu comentei? Além da gente olhar validade, se contém ou não contém glúten, se às vezes é um rótulo errado falando que tem alérgicos, pode conter trigo, a gente tem que olhar também a qualidade desse alimento. Se a gente vai comprar, a gente vai preferir o integral, o que tem mais fibra, o que tem menos açúcar, mas toma cuidado também com os adoçantes. A escolha dos alimentos é muito importante, porque a gente que é nutricionista, a gente vai sempre indicar, orientar, mas a escolha sempre vai ser do paciente. Então, o paciente ele tem que querer melhorar, querer aderir para se sentir melhor. E faz toda a diferença.
Eu vou falar até de um caso meu mesmo. Quando eu descobri a doença celíaca, eu tirei o glúten, fiquei passando mal. Quando eu fui na nutricionista, eu melhorei demais. Seguia direitinho a dieta e parecia que estava assim, ó, na propaganda de shampoo. Gente, a qualidade de vida é outra coisa. Quando o intestino está bem, tudo fica bem. As combinações dos macro e micronutrientes, inclusive de micro com micro, porque às vezes um precisa do outro para ser absorvido, como eu comentei o caso das vitaminas do complexo B. A educação alimentar e nutricional sobre alimentos, nutrientes e saúde humana. Acho que a Célbra e a Bem Viver Sem Glúten, a Aline, a gente está promovendo isso essa semana, nesse maio verde, né? A gente falar cada vez mais sobre alimentação, sobre nutrição e sobre o que é melhor para a gente celíaco. E dar preferência, como eu falei, a comida de verdade, consumir produtos naturalmente sem glúten, porque fruta, verdura, né, a princípio, né, se não for usado a calda bordaleza, não contém glúten. E isso faz bem demais para a gente, porque eles vão ter, no mesmo alimento, às vezes tem o ferro, tem o cálcio, tem outras vitaminas, substâncias antioxidantes, então a gente só tem a ganhar com alimentos in natura ou minimamente processados. Minimamente processados, sim. Quanto mais etapas dentro da indústria, mais ultraprocessado, mais processado. O minimamente é aquele alimento picado, enfim, que passou por uma etapa só de industrialização. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida. Que delícia, Lívia! Quanta informação boa, tão Espero que gostoso. tenha ficado claro. Qualquer coisa, estou aqui. Super didática. Eu acho que deu para o pessoal absorver bastante, entender dessa importância da qualidade da alimentação, né? Que o objetivo é a gente cuidar da saúde e manter a saúde, né? Não correr atrás do prejuízo, né? Principalmente pós-diagnóstico. Acho que é comum nós celíacos precisarmos correr atrás do prejuízo para restabelecer a saúde do intestino. E eu tenho uma dúvida, né, com relação ao magnésio, qual a importância dele no organismo, o que faz a deficiência, se tem algum sintoma característico, o do ferro também, assim, se você puder falar um pouquinho, como às vezes a pessoa, eu, por exemplo, acabei descobrindo deficiência de ferro por conta de estar com uma queda de cabelo, né? O magnésio, o que seria responsável, assim, ou quais consequências traz ao organismo a deficiência do magnésio? Seu microfone está mutado. Então, sobre o ferro, o ferro ele está ligado em outras reações também, mas ele é principalmente associado com essa questão da anemia. Mas antes da anemia, a gente pode ter uma baixa reserva de ferro. E é por isso que a gente o ideal é monitorando ano a ano, dependendo do médico, do nutricionista, vai pedir um controle de um menor tempo, para que ele seja avaliado, para que essa reserva não fique baixa. Porque na anemia é mais difícil a gente corrigir, porque a hemácia ela tem um tempo de vida longo, né? 120 dias. Então, é mais difícil da gente restabelecer a questão da saúde com anemia do que melhorar a reserva de ferro. Mas uma curiosidade importante também sobre a questão do ferro é que um dos parâmetros que a gente usa para olhar é a ferritina. Mas às vezes essa ferritina está alta por uma questão de inflamação. Então, assim, é sempre bom estar sendo avaliado como profissional para verificar, opa, a minha reserva de ferro está boa ou eu estou com inflamação? Existem outros marcadores também que o nutricionista usa para avaliar tudo isso. E como eu falei, a questão do magnésio, ele está relacionado com as funções enzimáticas. Então, talvez você não repare, né, porque sejam sintomas sutis, mas lá dentro do seu corpo, as funções enzimáticas já não estão funcionando como elas deveriam. Então, pode ter prejuízo na absorção de outros nutrientes, né? Enfim, o funcionamento do corpo.
E você citou um cereal rico em ferro. Eu conheci há pouco tempo e que é mais rico em ferro, uma fibra, não me lembro o nome agora. Eu coloquei o TEF. Isso, Altef, que não é muito comum a gente encontrar, mas eu costumo, às vezes, enriquecer as receitas, adicionando um pouco de TEF, que aí já contribui, né, na questão de fibra e na questão de ferro. Pois é, essa é uma E questão muito... perguntado aqui... Pois é, essa questão é muito Pode falar. interessante, porque às vezes eu coloquei aqui, né? A questão de que alguns alimentos sem glúten não têm alguns nutrientes que os alimentos com glúten têm. Mas a gente tem algumas vantagens, meio que obrigadas, mas a gente tem. A gente tem que tirar o melhor da situação, não é mesmo? Então, existem os pseudo-cereais, como eu coloquei, né? O amaranto, a quinoa, são só alguns exemplos, existem mais. Amaranto, a quinoa e o trigo sarraceno, que eles, inclusive, têm mais, né, mais de alguns micronutrientes do que os próprios alimentos com glúten. E aí, a gente começa a fazer uma coisa, porque a gente sempre fala, né? Se parar para pensar, quem está comendo glúten e está ali naquele vício, pão, macarrão, bolo, e não sai daquilo. E a gente começa a fazer uma variedade, que inclusive é o que nós nutricionistas indicamos, né? Começa a variar a nossa alimentação. A gente não precisa usar farinha de arroz todo dia. Inclusive, né, a chefe Carla Maia sempre fala, só farinha de arroz para fazer uma receita não dá. É preciso um conjunto. E aí a gente vai enriquecendo essas produções para que elas não fiquem só com farinha branca, igual você falou que enriquece com TEF, mas a gente pode enriquecer com sementes, né? Uma coisa que é importante, a chia e a Cecílio, linhaça, eles têm um precursor de ômega 3. Então, assim, inclusive a gente coloca como uma questão interessante na questão lipídica e numa gordura boa, né? Então, a gente pode ir enriquecendo essas produções e isso vai fazer melhor para a gente. E é bom que também a gente não fica nessa monotonia. Tudo tem um lado bom, né? a gente vai aprendendo. Perguntado aqui no chat, os alimentos, as frutas e verduras convencionais, posso estar me contaminando? A Manu Arruda que perguntou. Então, a questão primeiro, que agrotóxicos podem conter glúten. Aí eu não vou saber, eu vou ter que fazer uma pesquisa maior para falar quais que contém, quais que não contém. Mas a gente não tem essa informação fácil, né? Existem muitos estudos falando do glifosato, que inclusive ele é usado no plantio do trigo. Então, até muita gente fala assim, nossa, você tem alergia ao trigo ou ao glifosato? No caso de alergia, né, gente? Porque ele causa reações similares, né? Então, assim, e outra coisa, o alimento com agrotóxico, a gente não consegue absorver tudo que ele tem para nos oferecer como orgânico. Por quê? Os compostos bioativos, que hoje eu escolhi não falar muito, com medo de fugir muito do tema, deixei para uma próxima oportunidade, eles são para proteger a planta. É como se a planta estivesse fazendo sua própria defesa. E isso, quando a gente comer, aí vai fazer melhor para a gente. Quando esse alimento ele tem o uso de agrotóxico, ele não precisa produzir essa defesa, então ele vai ter menos. É ruim, então eu não vou comer mais verdura e fruta? Não, pelo amor de Deus, como verdura e fruta. Se for orgânico, melhor, mas se não for, continue comendo verdura e fruta. Ótimo. E a Manu Arruda também tinha perguntado sobre se ela precisa se tornar refém dos alimentos orgânicos. Refém? Né? Eu acho que é uma escolha. Como eu falei, a gente que é nutricionista, a gente orienta, né? É uma escolha da pessoa aderir ou não. E tem também a questão de vida. Às vezes, eu até para colocar aqui em casa, demorou um tempo, não foi da noite para o dia.
E aí que a gente começou aos poucos, né? Ainda não é 100% sem agrotóxico, mas eu quero chegar lá. Então, assim, a gente vai, aos poucos, a gente vai conhecendo onde que é mais barato, vai comprar na safra, porque na safra fica mais barato, inclusive tem até mais nutriente. Então, assim, é uma escolha, ninguém é obrigado a nada, né? Você escolhe aderir ou não e também não precisa preocupar de ser uma coisa imediata, porque não é. A nossa vida não é, né? É tudo um processo. Uhum. E também perguntaram se o celíaco que tem rosácea pode se nutrir de forma diferenciada com alguma vitamina a mais? Na rosácea, a gente tem algumas questões, porque a gente vai tomar cuidado, porque a rosácea são tipo manchas avermelhadas na pele. Então, a gente vai cuidar dessa questão dos nutrientes que vão mexer com essa questão da pele. Então, é sempre bom ir para uma pessoa especializada nessa questão da rosácea, porque aí vai controlar direitinho esses nutrientes. Mas fruta, verdura é ainda indicado para todo mundo. E o José Júnior e José Aparecido falaram que, seguindo essas orientações, tudo fica bem. Assim como nossa comida de verdade, nosso arroz com feijão. Pois é, às vezes a gente acha que precisa de muito, né, para seguir uma dieta gluten-free, ou que vai ser muito caro, mas às vezes não. Claro que a gente tem que entender o momento. Quando a gente está em casa, é muito mais fácil, né? Diz que eu li num lugar que o melhor restaurante é a nossa casa. Claro que não é, a gente não precisa ficar preso dentro de casa, pelo amor de Deus. Mas é, mas aqui dentro de casa é mais fácil. A gente tem o controle do glúten e tudo. Agora, quando a gente vai fora, né, se antes da pandemia ou quando a pandemia acabar, vai viajar, e às vezes não tem nenhum restaurante sem glúten, só tem um industrializado. Mas aí é uma coisa que eu vou comer naquela situação, porque naquela situação eu preciso. Não é uma coisa que eu vou comer todo dia. Ou mesmo porque de vez em quando eu tô com vontade. A gente tem que respeitar a gente também. A gente também tem que ter prazer na alimentação, né? Senão a gente tava só comendo cápsula. Deus me livre. Uhum. Então, é isso, né? É um equilíbrio. Ajuda muito, quem ajuda muito a ter esse equilíbrio é o profissional da nutrição. E perguntaram sobre os cogumelos, se eles podem ser nutridos por farelos de trigo, se tem que saber a origem. Tem sempre que saber a origem. Os cogumelos, a gente, de preferência, pergunta para o produtor ou se vai comprar já embalado, envia no saque antes de comprar, de preferência, se ele é produzido com germen de trigo. Tem gente que fala que não tem relação e não sei o que, me manda estudo. Eu quero ler. Enquanto eu não leio esse estudo, não tive acesso a isso, porque eu ainda não encontrei, eu vou continuar dando preferência para os cogumelos que não são produzidos com germe de trigo. Melhor. E eu acho mais alguma dúvida? Deixa eu ver aqui no Facebook. Não, é isto. Eu acho que ficou claro, assim, para o pessoal, acho que dá aquela... Quando a gente vai plantando sementinha, né, de desmistificar a questão do bem viver sem glúten, é possível, é viável, não é um monstro, né? Ou se for um monstro, é um monstro que dá para se enfrentar, né, e ganhar a batalha. E é importante ter esse apoio multidisciplinar, né, o olhar da nutricionista, o olhar da psicóloga, o olhar do médico, o olhar, às vezes, do hematologista para fazer, né, essa questão de reposição de ferro, né, esse acompanhamento. Então, é importante essa semana, esses dias que a gente está se encontrando, porque eu acredito que as pessoas se identificam, né, que veem que não estão sozinhas passando por isso, né? Todos nós celíacos passamos por todas as fases, as dificuldades, e é muito importante ter acesso a esse conhecimento para a gente conseguir seguir na dieta. O tratamento é simples, teoricamente simples, mas o mais desafiador, eu acredito, que são esses desafios que a pessoa tem com ela, assim, de saber falar não,
né? Olhar para a sua autoestima, se colocar em primeiro lugar, se cuidar, né? Então, é importante isso. Eu quero agradecer assim, muito, Lívia, foi ótimo a sua palestra, né? Agradecer você ter aceitado o convite, né? A gente organizou tudo bem rápido e todo mundo aceitou de bate-pronto, assim, então foi muito, muito gratificante mesmo esse momento. Aqui vou pedir para a Ângela abrir a câmera dela, para ela também, junto com você, fazer a fala final, e convidar o pessoal para amanhã, que tem a palestra com a Carla Dias, falando sobre o nicho de mercado, né, que é o mercado gluten-free, como é um nicho de mercado que está crescendo bastante. Então, amanhã a gente tem mais uma palestra e talvez a gente tenha a surpresa de um dia mais aí, que amanhã a gente revela, né, se vamos ter novidades por aí ou não. Então, o pessoal fique atento, né, que pode vir novidades, surpresas, boas surpresas por aí. Obrigada a todos que participaram. Eu vou colocar aqui no chat o link do formulário para receber o e-book com as nossas receitas, enquanto vocês vão fazendo o encerramento, eu vou colocando aqui. Um beijo para todo mundo, obrigada, pessoal. Lívia, que palestra maravilhosa, que palestra deliciosa. Chegou a me dar até fome ver tanta coisa gostosa, tanta informação boa também. Muito bem, eu gostei demais. E eu fiquei pensando em duas coisas. Você falou sobre a educação e a nutrição. Eu fiquei pensando, quem sabe seja um sonho que a gente possa solicitar, né, como atuante no CONSEL, em outro controle social, ter na grade escolar o estudo de educação nutricional, ou a parte nutricional, educação sobre alimentação. Um dia nós poderíamos ter isso na grade escolar, desde os pequenos, miúdos, até ali a adolescência, que é a fase mais difícil, eu acho, da gente lidar com a alimentação. Pode ser um sonho, mas pode ser uma busca disso dentro das nossas ações aí junto ao controle social. E uma outra coisa também que eu fiquei impactada quando você falou, né, muitas vezes sobre a comida de verdade, né? Como é bom a gente... E o Brasil é rico em verduras, frutas, legumes, né? Como é bom a gente ter acesso a isso, poder comer. Não agora da pandemia, isso me preocupa muito, porque é tanta gente com fome, mas é algo a se pensar sempre, né? Da gente ter direito e a busca dentro desse controle social pelo direito às cestas básicas até específicas, né? E eu penso de incluir nessa cesta básica ovos, as verduras, né? Que pode ser um acordo entre partes do poder público com os produtores, né? Seja rural, urbano, ou agricultura familiar, que haja essa inserção desses alimentos também dentro de uma cesta, né? E aí sim seria um sonho realizado, né? E tudo isso que a gente está fazendo nesse simpósio é um caminho de reflexão, é um caminho do pensar, é como você disse, não é nada da noite para o dia, eu também disse isso no primeiro dia, vamos fazer no nosso tempo, vamos fazer as mudanças necessárias, aquilo que é imediato a gente tem que ter feito, que é um remédio, uma adoção de uma dieta mais como é sem glúten, mas as outras coisas a gente pode ir fazendo aos poucos, fazendo com mais tempo, com mais compreensão de tudo. Eu gostei muito, parabéns, minha querida, viu? E convido você a continuar conosco amanhã também, quem sabe a surpresa na quinta-feira, né? Poderíamos ter aí essa continuidade. Mas muito obrigada a você, muito obrigada a Aline, muito obrigada a todos vocês que estão conosco, nos acompanhando. Tenham todos uma noite maravilhosa, uma noite boa. Vamos dormir com esse pensamento gostoso de que comida é tudo de bom. Comida de verdade, melhor ainda. Beijos. Eu fiquei muito feliz de ter participado. Essa questão da educação alimentar e nutricional que você comentou, ela já é lei, mas a gente ainda não viu na prática, então a gente tem que esperar ou, né, batalhar para que realmente aconteça, né, na prática. Como você falou, não é da noite para o dia, até para a gente se aceitar enquanto celíacos, é uma coisa que você tratou muito no primeiro dia,
é muito importante. Quando você começou a falar da educação, eu fiquei pensando na faculdade, porque eu descobri Sim. que eu era celíaca, eu já tinha formado. Eu já desconfiava, né? E aí a médica veio falar que era moda. Mas assim, eu fui saber sobre contaminação cruzada, não foi na faculdade, foi depois tendo a doença celíaca, né? Então, assim, como que a gente também é importante que a gente também traga os profissionais da saúde para que nos entendam, né? Que nos atendam como a gente merece e precisa ser atendido, né? Sim, isso mesmo, Lívia, muito bom. Vamos batalhar para isso ser inserido nas grades, né? Porque existe a lei, mas ela não está implementada, né? Está implantada, mas não está implementada, e aí vai por aí, né? A gente tem que correr atrás, e você faz um papel muito bonito, um trabalho muito bonito no controle social. Parabéns. Obrigada, uma boa noite. Obrigada. Boa noite, gente. Tchau.